aqui no canal. E o assunto que eu gostaria de falar com vocês hoje é o que ninguém te conta sobre ser mãe de 3. Pois é, gente, é tanta coisa que gira em torno da maternidade de 3 filhos, sabe? Imagina quando a gente tem mais, né? Mas vou contar aqui a minha experiência, vou compartilhar com vocês como é ser mãe de 3, o que a Gabi sente sobre ser mãe de 3 crianças, 3 meninas. E vamos lá. A primeira coisa é sobre a sensação de ter que dividir um amor e descobrir que a gente não tem que dividir nada, que ele apenas multiplica. Pois é. Eu acredito que talvez nem todas as mães, mas algumas mães já devem ter sentido quando tinham o primeiro filho, ou se tem ainda só um filho, o medo de não conseguir sentir o mesmo amor que sente pelo filho para um outro filho que vai chegar ou que pensa em ter. E eu entendo, né? Sei que isso é um ponto válido, mas que é um medo que a gente não precisa ter. Por que eu falo isso? Porque quando a gente sente que a gente não é capaz, talvez, de amar um outro ser como a gente ama esse, a gente tem que lembrar que antes da gente ser mãe, a gente não acreditava no amor de mãe, na potência que ele é, né? Talvez a gente não entendia, né? O amor de mãe, como é o amor de mãe. Antes a gente não sabe, na verdade, como é o amor de mãe antes de se tornar mãe. Só se sabe o amor de mãe quando a gente é mãe. Que seja mãe biológica, que seja mãe por adoção, enfim. Eu não tenho, né, filho adotivo, as minhas filhas são biológicas, porém, eu acompanho, um outro assunto para falar em um momento futuro, mas eu acompanho muitas páginas no Instagram de mães por adoção, né, que eu falo mães por adoção, mas, né, são mães do mesmo jeito, e eu gosto muito de acompanhar porque eu vejo quanto que é possível você amar um serzinho que foi gerado em outra barriga e você amar como você ama. Então, assim, pra mim não tem, sabe, essa diferença, além da diferença, questão da questão de gerar em si. Mas a questão do amor, do afeto, não. Então, quando a gente só entende o que é o amar, né, quando a gente se torna mãe. Então, esse medo inicial, será que eu vou amar o meu segundo filho igual eu amei o primeiro? Eu acho que é o maior ponto ali da maternidade quando a gente vai ter, né, um próximo filho. Mas quando a gente tem o terceiro, a gente já entende que, sabe, não tem como você deixar de amar o seu outro neném que tá vindo, o terceiro neném. Não tem como você não amar ele como você amou o primeiro. Pelo contrário, você já percebeu ali com o segundo, é muito legal essa maternidade, assim, né? Essa questão de ser mãe de 3, porque de um filho e o ser mãe de 2 filhos e o ser mãe de 3 filhos, tá num contexto tão legal de se pensar, sabe? De você analisar, porque esse medo da gente não amar o segundo filho como a gente ama o primeiro, quando a gente fez o terceiro, não existe, entendeu? Por quê? Você já descobriu que o amor aí é um outro ponto dentro desse tópico que eu quero falar, que o amor, ele não divide. A gente não divide, não pega assim, tô amando, por exemplo, no meu caso, tô amando a Celina. E aí, a Mariane vai nascer, eu vou amar a Mariane, será que igual a Celina? Então, peraí, eu vou ter que dividir o amor. Não, a gente não divide amor. Pelo contrário, a gente multiplica. E num outro tópico que eu quero falar com vocês, num outro ponto, é por que esse amor, né, ele multiplica. Então, esse choque, sabe, de quando o neném nasce, eu lembro direitinho. É muito engraçado. A Mariane vai fazer 2 anos, agora em dezembro, a gente tá em novembro. A Celina vai fazer 6 anos semana que vem. Hoje é dia 19 de novembro. A Celina, dia 26 de novembro, faz 6 anos. E a Mariane, 17 de dezembro, faz 2. Eu lembro direitinho quando eu tava grávida da Mariane. E eu tive a Mariane após um aborto. E eu
senti muito, sofri muito. Foi um aborto espontâneo, bem no início da gravidez, mas mexeu muito comigo. E eu lembro quanto que eu sofri. Então a chegada da Mariane foi assim, não demorou muito, sabe, pra Mariane nascer, pra engravidar da Mariane. E eu lembro que como que foi doloroso viver, sabe, a perda. E aí quando a Mari veio, antes de eu saber que era a Mari, eu já amei tanto esse serzinho, já agradeci tanto a Deus pela vida dele, que eu sabia que eu estava amando, que eu iria amar ele tanto quanto eu já amava a Celina. Claro, né, que também o amor é construção, é vínculo, enfim. Mas o quanto que é engraçado que esse amor realmente ele se multiplica. Gente, é muito doido. Como que a gente tem capacidade de amar alguém de uma forma tão sublime, sabe? Sem nada em troca. Como a gente é capaz de amar um serzinho dessa maneira. Agora imagina, se você ama um serzinho assim, imagina amar dois. Agora imagina amar três, gente. É uma explosão de amor. Às vezes eu olho pros meninos e eu penso assim, cara, são minhas filhas, como que eu posso amar tanto? E eu abraço, eu beijo, eu sou muito de toque, sabe, de contato. Eu amasso, eu beijo, eu pego a Isabel, eu pego a Mariane, eu pego a Celina. Todo dia quando a Celina acorda eu dou um abraço nela, a Mariane também, na Isabel eu faço elas se abraçarem. E falando sobre isso, fazer elas se abraçarem, no momento que eu vejo, gente, elas juntas, nossa. Ai, meu coração não aguenta, gente, é muito amor, é muito doido isso. Então assim, ver esse amor crescendo, sabe, dentro da gente, por mais de um serzinho, é muito gostoso. Então assim, um dos pontos é esse. A sensação, sabe, de ter que dividir o amor, ela só é uma sensação mesmo, mas ela não é real, porque a gente não divide, a gente multiplica esse amor. Então é muito legal saber disso, sabe, sentir isso, muito, muito incrível, incrível mesmo. Agora, pensando na parte prática, como é ter 3 filhos, como é ser mãe de 3, é a questão da logística que ninguém conta pra gente. Gente, é tanta coisa que a gente tem que pensar. Porque quando a gente tá com filho, a gente pensa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu me arrumava pra sair com a Celina, eu pensava em arrumar a Celina, me arrumar as coisas pra levar a Celina, pra levar, né, na bolsa pra Celina, e sair de casa. Ser mãe de 2. Eu pensava na Celina, nas coisas da Mariane, nas coisas que eu tinha que levar pra Mariane, que eu tinha que levar pra Celina, que são coisas totalmente diferentes, né, pela época. Quando a Mariane nasceu, a Celina tinha 4 anos de diferença dela. E, né, nessas questões da Mariane, da Celina, arrumar a Mariane e me arrumar. Com a Isabel, eu tenho que pensar em arrumar a Celina, arrumar a Mariane, arrumar a Isabel, me arrumar as coisas da Celina, da Mariane, da Isabel. E às vezes ainda ajudar meu esposo a encontrar alguma coisa que ele precisa, né? Quem é esposa sabe, porque a gente sabe os buracos de Nárnia. É muito engraçado isso. Mas, enfim, a gente tem que pensar em vários pontos da rotina. E também, não só em questão de sair, mas da logística do dia a dia, o como que é uma rotina com 3 crianças em idades diferentes. Por exemplo, você lida com quase 6, Mariane praticamente 2, e Isabel com 7 meses, 7 para 8 meses. Eu tenho que pensar que a Celina tem escola, que eu tenho que fazer lanche pra Celina, que a Celina tem para casa pra fazer. Eu tenho que alimentar a Mariane, que a Mariane come pra caramba, bastante. Eu tenho que pensar que eu tenho que trocar a fralda da Mariane, eu tenho que pensar em trocar a Isabel, eu tenho que já agora pensar em dar comida pra Isabel, dar fruta pra Isabel. Entendeu? É tanta coisa. É uma logística tão engraçada, tão doida, que às vezes eu nem sei como que minha cabeça funciona. Eu falo assim, gente, quando eu chego no final do dia, eu falo, meu Deus, como assim? Inclusive, então assim, eu tenho que pensar na logística de tudo, sabe? De toda da casa e das meninas. Então, da rotina delas. Então, como são idades diferentes, e por mais que a Mari da Isabel tenha 1 ano e 3 meses, já tem essa diferença. Então, assim, são coisas diferentes que eu preciso fazer, sabe? Com cada uma. E principalmente com a Celina. E tem que ensinar pra casa pra Celina
arrumar lanche pra Celina, deixar o uniforme da Celina limpo, ter meia limpa pra Celina calçar, mandar a Celina tomar banho, enfim. A gente tem que pensar essas logísticas, sabe? Essas questões, esses pontos estratégicos na nossa cabeça, porque gerir 3 crianças, né, ainda no meu caso uma casa sozinha, não é fácil. Mas eu acho que é isso sobre esse segundo ponto, sabe? A logística de ser mãe de 3. Então é basicamente isso. O terceiro ponto que eu gostaria de citar é a solidão que a gente sente muitas vezes, mesmo estando rodeado, né, de menino. Então, assim, não é uma solidão para que possam sentir pena da gente, possam falar, ai, coitada dela. Não, nada disso. Não quero que ninguém sinta pena de mim. Pelo contrário, eu escolhi essa vida que eu vivo. Eu estou aqui cuidando das minhas filhas porque eu quero, é uma opção minha. Meu sonho de vida é estar cuidando das minhas filhas. Mas é uma solidão que, como que eu posso colocar para vocês? Que ela não tem como deixar de ser sentida. É aquela coisa da gente estar vivendo ali. É como, tipo, você tá vivendo ali no meio de criança, porém, sabe, você não para, você não está se lamentando, você não tem tempo pra sofrer. Então, assim, não é aquela solidão, sabe, de você falar assim, nossa, ai, eu estou me sentindo só, eu estou me sentindo vazia. Não é se sentir vazia, não é sentir que ninguém liga pra você, não é se sentir solitária, aquele pé da letra, sabe? De você estar, tipo, se sentindo excluída do mundo. Acho que é isso, sabe? Esse ponto. Com 3 crianças, a casa estando cheia, agitada e tal, você em algum momento sente falta, vamos supor, tem algum assunto pra você comentar, você sente falta de ter alguém ali pra comentar com você que vai compreender você, entendeu? Por exemplo, eu vi um post no Instagram e aí eu gostaria de comentar com uma pessoa que me compreendesse. E aí eu vou pegar e vou falar assim, Celina, olha só o que eu vi, tá? Não vou falar isso com a Celina, não vou falar isso com a Mariane. Então, assim, mesmo estando com elas, em algum momento a gente sente uma solidão, mesmo estando rodeado de criança, porque é algo que a gente não sabe, não tem como ter aquela troca, aquele papo, aquela conversa, sabe? De um adulto compreender o outro. Então eu acho que é na solidão nesse ponto. Outro ponto é o impacto emocional que a gente sente quando a gente tem 3 filhos. Se tornar mãe é um divisor de águas na nossa vida, se tornar mãe de 2, de 3 é outros divisores de água em vertentes diferentes. Por exemplo, quando a gente se torna mãe, então tá ali a primeira gravidez, o primeiro filho, se gêmeos, eu acho que não engloba tanto em ser mãe de 2 no primeiro momento, de você dessas questões de sentimento, porque você ali tá se tornando 2. Então vamos colocar, quando a gente se torna mãe, a maturidade chega sem pedir licença, ela chega assim, dando uma voadora, você sabe? Uma voadora. Por quê? Porque você tá ali com um ser que depende total e exclusivamente de você e ou você se torna madura ou vai dar problema, não tem como. Então, quando a gente se torna mãe, a gente tem que ter maturidade. Agora, quando a gente se torna mãe de 3, essa maturidade se eleva e ela chega mais uma vez, sem pedir licença, dando uma porrada e falando, olha, você tem que, né, ter mais sabedoria, você tem que ter mais maturidade, você tem que gerenciar conflitos, brigas de filho. E olha que as meninas têm 6, né? Vai fazer 6, vamos colocar 6 e 2 pra facilitar, porque tá recém, tá? Daqui a pouco elas já estão com essa idade. Então, assim, 6 e 2 anos dá conflitos. Então, eu tenho que ter maturidade de gerenciar. Às vezes eu fico brava. Às vezes, né, eu dou uns gritos ali pra Mariane, para, Serena, para, mas ainda assim eu tenho que saber em qual momento intervir. Nem todos os momentos eu intervenho, mas também tenho que ter maturidade de saber entender o que a Celina tá fazendo pra intervir e falar pra Celina parar, e também entender o que a Mariana tá fazendo, mandar a Mariana parar, e como que a gente corrige também um bebê de 2 anos, né? Uma criança de 2 anos. Então a gente tem que ter essa maturidade em vários tópicos da vida.
em vários momentos ali do nosso dia. E agora, esse ponto que eu vou falar, gente, é o que, nossa, não tem preço. Não tem. O amor entre elas. Gente, cara, se eu já amava a Celina, por ela ser minha filha, porque a Celina existiu Celina separada de Mariana e Isabel, mas não existe a Mariana separada da Celina, e não existe Isabel separada da Mariana e da Celina. Porque quando a Celina nasceu, não existia Mariana e Isabel, mas quando a Mariana nasceu, existia Celina, quando a Isabel nasceu, existia Mariana e Celina. Então eu vou falar sobre o primeiro filho e o segundo filho. E aí, entre o terceiro. Eu amava a Celina muito, sempre amei. Minha vida, nossa senhora, precisava da minha vida por ela. E é engraçado que ela vai fazer 6 anos e eu consigo lembrar de vários, né, assim, de todo o crescimento dela até agora. Mas eu amava a Celina muito. Mas, gente, eu amo a Celina tanto mais agora, tanto mais. Ela é uma menina tão maravilhosa, tão incrível. Ela é genuína, sabe? Ela é amorosa, ela é prestativa, ela é cuidadosa. E eu consigo ver tantas qualidades nela que não que eu não viria se eu não tivesse outros filhos, mas vendo ela sendo irmã, ela se preocupando com a irmã dela, eu consigo ver tão mais as qualidades, a perfeição da Celina, que Deus dá a graça dela ser assim. Porque pra mim tudo é graça de Deus. Mas que é a Celina, que eu só consigo ver isso da Celina porque ela é irmã, porque ela tem a Mariane, sabe? Porque ela é a irmã, não por ser a irmã mais velha, por ser irmã. E eu amo a Celina ainda mais quando eu vejo o carinho e o cuidado dela. Por exemplo, ontem a Mariane machucou o pé, chutou, tava com um picado de mosquito, de sarampo, e chutou o sofá. Aí saiu casquinha e sangrou. A Celina ficou apavorada pra poder ajudar ela, pra poder fazer a Mariane parar de chorar. Foi no banheiro, buscou papel higiênico pra poder passar, molhou o papel higiênico, falou, vem na irmã, vai passar, calma. Bateu no negócio, falou bobão. Tudo que ela pôde raciocinar ali pra fazer, pra diminuir a dor da irmã dela, ela fez. Então, olha isso, que maravilha que é. E qual outra oportunidade eu veria isso se não fosse com o irmão? Ah, com o primo, pode até ser, mas não é uma coisa do cotidiano que faz seu amor crescer, sabe? Então eu sinto isso. Meu amor por ela só aumenta. A Mariane, por exemplo, a Mariane acorda sempre primeiro que as 3. Quando ela vê a Isabel acordada, ela pega e fala assim, Bebel, acordou? E vai ver a Bebel, fala, Dia, abraça a Isabel, beija a Isabel. Vê a Celina acordando, vai, abraça a Celina e fala, Dia, irmã pra cima e pra baixo. Até deve começar as tretas, mas não só do amor dela. Então, assim, é um amor, sabe, tão genuíno de uma com a outra. E a Isabel, na hora que olha pra Mariane, na hora que olha pra Celina, na hora que ela gargalha, vou colocar um vídeo aqui dela gargalhando com a Celina, que coisa mais gostosa. Mas ela gargalha com a Celina, ela gargalha com a Mariane, o olhinho dela brilha quando ela vê as irmãs dela. Então, assim, gente, pra uma mãe ver um filho, sabe, tendo conexão, se amando, se doando com o outro, gente, se você já amava seu filho por si só, você vai amar seu filho ainda mais, porque você vai ver o quanto seu filho é gracioso, quanto que ele consegue amar o seu outro filho como você ama. Eu acho que é isso, sabe? Que você vai ver o amor que você sente pelo seu filho, no seu filho pelo irmão. Então, é tão grandioso isso que, ai, gente, nossa, meu coração enche de amor, assim, sabe? Assim, nossa, meu coração se preenche todo. É muito incrível. Nem posso ficar falando muito, não, eu também fico emocionada. Mas, enfim, outro ponto é a diferença de criar uma para criar 3. Você já ouviu falar que criar uma é muito mais difícil que criar 2 ou 3 filhos? Se você já ouviu,
eu te garanto que é verdade. Porque, gente, quando a gente é mãe de um, a gente preocupa com muito detalhe, com muita coisinha ali, sabe? Que não, você vai entender que não precisava depois que você já é mãe demais. Então, assim, eu até brinco, tem uma amiga minha, só amo ela, amo essa minha amiga. E ela só tem uma filha. E ela sai com tanta coisa pra ela, assim, é o jeito dela também, né? Eu falo pra ela, amiga, você é muito fresca, misericórdia. Mas enfim, cada pau com seu pau, cada um com seu jeito. Eu já sou mais prática. E eu falo assim, gente, com as 3, eu saio com uma bolsa menor do que você sai com uma. Então, assim, é muito engraçado isso, sabe? Então, assim, ó, a gente se torna mais prático quando a gente tem mais filho. Por quê? Porque a gente precisa ser prático. Porque se não for prático, se você for detalhista demais em coisas assim que não for, que você não tem que ser detalhista em coisas necessárias. Tô falando coisas assim. E também não estou dizendo que é desnecessário que ela tem dentro da bolsa dela. Não tô dizendo isso. Né? Falando sobre minha amiga e coisas que você faz com o filho. Assim, tem essa diferença, sabe? De você ter um filho, de você ter 2 ou 3 filhos. Então você se torna mais prática. Outro detalhe também, que quando a gente tem um filho, a gente fica com mais medo de errar do que quando a gente tem mais filhos, porque quando a gente, claro, né, vai tendo experiência, mas quando a gente tem um filho só, a gente tem medo de errar com várias coisas, sabe, no dia a dia. Quando a gente tem 2, 3, a gente não tem como pensar esse medo de ficar errando, entendeu? Você tem que fazer e tem que dar certo, se não deu certo, calcula a rota e vai e pronto, entendeu? Vai desse jeito. Outro ponto é que a gente aprende a ser forte mesmo estando muito cansada. Então, assim, a gente aprende que mesmo no cansaço, naquela questão de você, sabe, já estar assim sobrecarregada, você ainda consegue ser forte, você ainda consegue ressignificar situações, momentos que você não conseguiria, ou você não conseguiu antes. Então, assim, hoje eu me vejo em situações que, quando era só a Celina, eu não conseguia resolver. E hoje eu consigo resolver tão rápido, tão fácil, que meu cérebro, eu acho que raciocina até mais do que quando eu tinha só a Celina. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente acaba entendendo que mesmo com cansaço físico, mental, a gente tira força da onde a gente nem tem. Então eu acho que é um ponto muito bacana de se falar, que a gente se torna ainda mais forte, porque encontrei a palavra, a gente é perseverante, a gente persevera mais as situações, porque a gente precisa, porque é necessário. Porque quando a gente tem mais filhos, a gente tem que fazer isso, a gente tem que saber lidar com as situações e de forma mais leve, mais objetiva, com mais força, mas é isso. Então, assim, mesmo cansada, vários tipos de cansaço mental, físico, enfim, a gente entende que a gente consegue ser forte, porque a gente entende que a gente é abrigo, sabe, do filho. Com o filho a gente é assim, agora imagina com 3, né, a gente tem que triplicar o abrigo, tem que, né, esticar os braços e recebê-los dentro dele, sabe, se tornar forte, a gente aprende a ser forte, porque precisa ser. Então, é um ponto muito bacana também de citar. Um outro ponto é que eu acho que é um dos mais importantes pra gente tratar e falar quando a gente é mãe de 3. É sobre o caos. E o caos virar rotina. E a gente entender que o caos faz parte da rotina e a gente aceitar isso. Por quê? A casa nunca tá totalmente arrumada. Sempre vai ter alguém precisando de colo, de atenção, ou de um mamá, no meu caso, com a Isabel com 7 meses. E, mesmo assim, é o melhor lugar do mundo, a minha casa. Eu amo a minha casa, eu amo as minhas filhas e eu amo a minha vida. É o que eu escolhi, que eu realmente sou muito grata a Deus. Então, assim, é o caos mais gostoso que existe. Claro, não vou ser hipócrita de dizer que às vezes não fico estressada, que às vezes eu não penso assim, nossa, queria dar uma volta, respirar, eu queria tomar um café fora, queria dar uma volta no shopping, queria espairecer. Não tô dizendo isso, porque na hora que a gente tá vivendo, é muito intenso, muito intenso. Mas, quando a gente para tudo, que mãe nunca falou assim, ó, pensou. Foi um caos durante o dia. Aí passou a noite, tal, seus filhos foram dormir. E você pensa assim,
Nossa, pra que eu fiquei nervosa desse jeito? Nossa, pra que eu fiquei assim? Tipo, não precisava ter ficado tão nervosa, não precisava ter agido assim. Duvido que não tem uma mãe que pensa assim, que já sentiu isso. Então, eu acho que, não estou dizendo que a gente não, né, não fica estressado e tal, não tem esses pontos assim pra lidar. Mas a questão sim de quando a gente entende que o caos virou rotina, virou parte da rotina. O caos que eu falo, gente, não tô falando pra você viver numa casa que não esteja limpa, numa casa extremamente desorganizada. Não estou dizendo para você desdenhar da sua vida, da sua casa, dos seus afazeres, não é isso. Mas entender que vai estar sempre brinquedo espalhado. Você acabou de juntar os brinquedos, vai ter brinquedo espalhado. Você acabou de lavar todas as vasilhas, não dou 10 minutos para ter vasilha suja na pia, nem que seja uma. Seu filho acabou de comer, não dou meia hora, 40 minutos pra ele falar que tá com fome de novo. Entendeu? Então é sobre isso. Não estou dizendo que você, né, igual, no sentido de você ter sabe, desdenhar da sua casa. Não estou falando que você não tem que tornar o seu lar agradável, limpo, gostoso, organizado. Não é isso. Mas é que você não vai ter sempre uma casa organizada. Mas também entender que você não vai ter para sempre uma casa desorganizada. Porque eles crescem muito rápido. Olha só, a Celina vai fazer 6 anos. Gente, eu fecho os olhos, parece que foi ontem ela nascendo. Eu lembro, nossa, eu fecho meu olho, eu lembro naquela sala de parto a Celina nascendo. Então, é muito doido isso. Então, assim, a gente entender que o caos, nesse sentido que eu disse, faz parte da rotina. Porque ele é criança, a gente precisa lidar com criança. Criança não tem a visão que a gente tem, sabe? De precisar estar tudo organizado. Claro, eu pego muito no pé com a Celina, principalmente com o quarto dela, mas a minha casa muitas vezes não é organizada. Eu já recebi olhares de pessoas vindo na minha casa e vendo assim a casa tipo no meio de um caos, roupas para dobrar e tal, vasilha suja na pia, um fogão sujo. E eu percebi a pessoa olhando, tipo assim, pensando, sabe? Eu devia ter pensado assim, nossa, limpo e tal. Mas a pessoa não sabe o que eu vivo, sabe? Então ela não sabe como que é a minha rotina, como que é cuidar de 3 meses. Você pode ver que minha filha vai estar sempre alimentada, sempre bem. Às vezes com o cabelo bagunçado, que faz parte, com uma roupa ali precisando trocar. Enfim, mas vai estar sempre limpinha, com o bumbum limpinho. Se não tá limpinha porque acabou de fazer cocô, mas rapidinho eu vou trocar. Então, assim, minhas filhas vão estar sempre bem, porque elas são sempre minha prioridade. Mas não que minha casa não seja, mas que a gente tem que entender que a gente vai viver no meio dessa questão que a gente acha que é o caos. Por exemplo, tô aqui na minha sala, tem brinquedo ali no chão, espalhado. E eu catei os brinquedos tudo, hoje, acho que umas 8 vezes, juro. E eu vou catando. Aí eu cato um, coloco no lugar. Coloco, tipo assim, no lugar, no quarto. Aí tem uma mochila da Celina de rodinha, que aí ela guarda os brinquedinhos dela. Aí fui lá, joguei o brinquedo, E ainda assim, tem brinquedos para. Não é que você é desorganizada, você não é desorganizada. Mas o fluxo da sua casa, as suas demandas, não é de você ficar o tempo inteiro saindo, catando tudo, deixando a casa impecável e tal. E assim, vou ser bem sincera, quem pinta isso, casa 100% organizada, de 2 a 1. Tem ajuda com a casa, sabe? Que aí a casa não vai ficar desorganizada, ou a rotina da pessoa é diferente. Igual, tem uns vídeos na internet de pessoas ensinando rotina com o filho, que ensina a fazer a criança dormir sozinha. Beleza, se você quer fazer seu filho dormir sozinho, se você acha válido, ok, mas pra mim, não que você não tem que ensinar, mas a partir do momento que a criança chora, pra mim já não é válido, sabe? Pra mim não é bacana. Então, assim, eu sei que eu priorizo muitas minhas filhas em vez de priorizar 100% a minha casa. Então, minha casa não vai estar nojenta de suja, minha casa não vai estar um lugar inabitável, mas vai ter bagunça, entendeu? Então, eu acho que é sobre isso. Mas o mais importante é as minhas filhas estarem bem, saudáveis, se sentirem amadas. Meu esposo tá com elas, fazendo elas dormirem, ou eu tô com elas. Hoje em dia, pela nossa rotina de casa, meu esposo fica mais com elas, fazendo elas dormirem do que eu. O dia que elas vão dormir sozinhas, tranquilas, sem dar trabalho, elas dormem sozinhas, mas se a gente vê que elas estão tendo necessidade da gente por perto,
um de nós dois vai, mais ele do que eu, porque eu acabo ficando mais pela demanda da Isabel, porque a Isabel não aceita ninguém cuidar dela além de mim. E então eu acho que é isso, sabe? Então assim, entenda, você não vai dar conta de tudo, você não vai conseguir, vai ter, enfim, então eu acho que é isso, sabe? Você tem que entender que você não vai dar conta de tudo nunca. A gente nunca dá conta de tudo em questão de perfeição. A gente tem que pedir a Deus força para que a gente possa perseverar e sempre com a graça dele. Mas se for para olhar para nossas forças, a gente não dá conta. Então, o penúltimo ponto que eu gostaria de falar com vocês é que a mãe de 3 aprende a não se comparar com as outras mães, porque você não tem tempo de comparação e você entende que, principalmente hoje em dia, na nossa realidade do mundo, você não tem que se comparar com outras mães, porque a maioria não vive sua realidade. E se vive também, ela vai te entender, e aí você não vai se comparar a ela, e ela não vai se comparar em você, e ela vai te abraçar, sabe? Te acolher, entender sua dor. Dor no sentido, não tô falando dor no sentido de sofrimento, tá, gente? Assim, tô falando assim, vai entender o que você sente do último tópico, do último ponto, de você não conseguir dar conta de tudo, e ela vai te entender, porque ela vai falar assim, eu vivo isso, entendeu? Se ela tiver outras questões na vida, igual eu comentei, se ela tiver alguma ajuda, igual no meu caso, eu não tenho, pretendo com certeza, porque não é vergonha pra ninguém ter ajuda. Então, assim, futuramente eu pretendo ter ajuda da minha casa, com certeza pretendo. E o dia que eu tiver, eu vou contar pra vocês e vou falar, gente, não, é bom demais, eu tenho certeza que vai ser bom. Mas a ajuda que eu falo assim, porque se eu precisar da minha mãe vem me ajudar. Mas eu não quero ajuda assim, sabe? Então, assim, agradeço muito minha mãe demais. Mas eu falo assim, eu quero futuramente ter uma diária, não diária, é semana, nem sei como que fala, mas eu quero ter uma moça que pelo menos uma ou duas vezes na semana venha na minha casa limpar minha casa, sabe? Fazer essas questões da casa. Mas babá, essas coisas assim, eu não tenho vontade de ter não, sabe? Eu gosto muito de cuidar das meninas, pelo menos tô falando sobre mim. Mas eu tenho vontade sim de ter alguém pra me ajudar com a casa. Mas isso é outra questão, né, para o futuro. Mas, então assim, a gente aprende a não se comparar, porque a gente entende que, sabe, tipo, cara, pra que eu vou me comparar a outra? Pra que eu vou me comparar a fulana, ciclana, se eu tô vivendo a minha realidade e se a fulana vive uma realidade parecida comigo, ela vai me entender e eu não preciso me comparar a ela. Então, o penúltimo ponto é isso, eu acho que sabe, você faz a vida ser mais leve. Eu acho que por isso que é bom ter mais filhos, gente. É muito bom. Você faz a vida ser mais leve, mais tranquila. Claro que você tem muito mais demanda, você tem muito mais obrigações, você tem muito mais coisas pra controlar. Mas sentimental, a gente fica leve, sabe? É muito bom. Muito, muito mais tranquila. A gente vai aprendendo a lidar com as situações da vida. Eu acho isso incrível. No ser mãe de 3, o quanto que a gente muda, que a gente prioriza outras coisas e tudo acaba ficando mais leve e a gente não se compara, evita também se julgar, enfim, acho que é muito. E o último ponto, mas não menos importante, é a gente nunca mais vai se sentir sozinha, vai se sentir tédio. Até outro dia eu falei isso com meu esposo, falei, nossa, vai fazer 6 anos que eu não sei o que é tédio. Não sei o que é, tipo assim, um domingo sem algo pra fazer, sabe? Tipo assim, eu lembro que antes de ter a Celina, eu falava assim, nossa, que tédio, tem nada pra fazer. Se com um filho você não sente isso, imagina com 3. Às vezes eu até queria sentir um tédio. Sério. Não tem tempo, não tenho. Sabe uma coisa que eu faço de vez em quando? Porque assim, você sabe que o cansaço nem sempre é físico, né? Às vezes é mental também. Às vezes eu tô cansada, mas eu quero curtir o meu momento, o meu silêncio. Eu amo ficar em silêncio. Gente, eu amo falar. Deve ter percebido que eu amo falar. Mas eu também amo o silêncio. Amo. Sabe, aquela paz, você escutar o barulho igual. Tá chovendo agora, eu tô escutando o barulhinho da chuva, mas que eu tô falando aqui com vocês. Mas se eu tivesse deitada ali no sofá, às vezes eu deixo de dormir mais cedo pra poder curtir um momento meu, poder, sabe, curtir, tipo, aquela tranquilidade, aquela paz. Mas, em questão do tédio, eu nunca mais senti. Então, é algo assim que é muito engraçado, porque você não se sente sozinho. Por mais que às vezes você se sente solitário, você não se sente sozinha, porque tem sempre uma mãozinha ali pra te acariciar, tem sempre um abraço
abracinho para te dar, tem sempre um choro para você atender, tem sempre uma demanda para você lidar, tem sempre uma menina para tirar da cadeira, um menino, né? Tem sempre uma criança, dependendo da idade, né? Se estiver na escola já para você ensinar um para casa, um dever, para você responder uma pergunta, igual assim, tá na fase de perguntar, mãe, por que é isso? Mãe, o que é isso? Mãe, o que é aquilo? Então você tem sempre algo para você estar respondendo, então você não se sente sozinha. E cada família eu sei que tem sua demanda, tem sua situação, mas a minha é isso, é basicamente isso. As meninas, eu cuidando da demanda delas, eu, né, vivendo por elas, para elas, mas com a graça de Deus e reconhecendo que Deus que me dá graça, Deus que me dá força, Deus que me fortalece. E é algo que eu escolhi, que eu queria, que meu sonho sempre foi ser mãe, não imaginava que eu ia ser, na verdade, sempre sonhei ter mais filhos, mas, né, não imaginava, né, na família que eu ia ter, só Deus que sabe o futuro que a gente vive, né, o que a gente vai viver, mas eu sou muito grata a Deus por ter as minhas 3 filhas, então, ter, sabe, a casa cheia, sabe? O barulho, por mais que eu falei que eu amo o silêncio, eu amo o barulho delas, eu amo a conversa delas, eu amo responder as dúvidas da Celina, eu amo ouvir a Mari cantar enquanto a Celina também tá cantando, eu amo ver a Mari brincando enquanto a Celina tá brincando, a Mari imitando a Celina, me chamando, falando, mamãe, eu tenho, tipo, pra eu dar atenção pra ela, a Celina me pedindo atenção. A Isabel também me demandando o colo, porque a Isabel quer ficar muito no colo, então assim, gente, eu amo a maternidade, eu amo ser mãe, eu amo ser mãe de 3. E como eu falei num outro vídeo, também um outro vídeo, eu sou aberta à vida também. Não estou grávida, mas o dia que Deus quiser me mandar outro filho, eu vou receber de braços abertos, sempre assim. Peço sempre a Ele para fazer o melhor na minha vida, confio nele, mas não fico pensando nisso e também nem, sabe, nós não planejamos, nós também não prevenimos, enfim, eu confio em Deus e acredito que nenhuma alma venha a esse mundo se não for da vontade dele. E tudo é na vontade dele, boa, perfeita e agradável. Então é isso. Então assim, eu amo minhas filhas, eu amo ser mãe de 3. E se alguém tiver em dúvida de dar um irmãozinho pro filho, se for um filho único, gente, eu espero que esse vídeo você tenha sentido o quanto que ser mãe de mais de um é maravilhoso. Pode ter, claro. É responsabilidade a mais, tal, tem tudo isso, mas é maravilhoso. Gente, não tem nada melhor do que ter filho. E uma vez, inclusive, eu vi um vídeo de um médico dizendo que ele nunca viu alguém no leito de morte, né? Ele, pessoa mais velha, sabe, que tá falecendo, né? Que é os últimos momentos da vida dela, ela pedindo o diploma dela pertinho dela pra ela despedir dele, ou um cachorro. Não, eu tô falando que você não possa amar um cachorro, tô dizendo que você não possa ter um bichinho de estimação, mas, sabe, ela não pedia, por exemplo, a casa que ela conquistou, ela não pedia pra ver o dinheiro na conta que ela tinha, ela pedia pra estar com quem ela amava, ela pedia pra estar com a família dela e, consequentemente, né, com os filhos. Então, assim, eu acho que o mundo, ele tá perdendo muitos valores, sabe? Tá com uma inversão muito grande de valor. Então a gente tem que entender que filho é único, que filho, igual, eu tenho 3 filhos, mas cada uma é única, cada uma é uma joia preciosa que eu tenho, que Deus me presenteou. Elas são de Deus, mas que, né, Deus me presenteou com elas. Então, pensa, sabe? Se você pensar em questão também, né? Se você também, às vezes, quando estiver cansado, pensa que é sua maior preciosidade que você tem. E que se você tem medo de formar família, você tem medo de ter filho, talvez tenha medo de, né, tô falando assim, não sei qual que é a sua realidade, mas que às vezes a pessoa não tem por motivos que não tem como ter, ou que pra ela, né, justifica não ter. Mas se você está na linha tênue entre ter ou não mais filhos, ou sair do filho único, pensa que o quanto que é grandioso
a família e quem que você gostaria de ter no seu leito de morte, sabe? Pensa, tipo assim, naqueles momentos finais da minha vida, quais recordações eu vou querer ter? E, gente, filho é bom demais. É responsabilidade, sim. Não tô dizendo que não é, não estou dizendo que não é importante você, sabe, dar coisas necessárias para os seus filhos, mas o amor, sabe, o cuidado que você tem com eles, tudo isso é bem maior do que, sabe, tudo o resto, porque tênis de marca, sabe? Porque, assim, coisas materiais é importante sim, são importantes, com certeza. É importante de ter uma estrutura familiar, a gente dar uma estrutura para os nossos filhos. Só que é muito além disso. Porque quando a gente tá ali chegando no momento da vida, eu nunca, não, né? Tô indo 30 anos, espero um dia poder estar mais velha, espero poder chegar até minha velhice, né? Que Deus me dê vida até lá. Mas nos momentos mais importantes da vida, o que você tem, o que você vai ter do seu lado, não vai ser as coisas materiais, sabe? Não tô falando que não é importante também você ter um diploma, enfim. Mas que a sua família, o seu, sabe? Sempre vai ser o mais importante. E filhos são herança do Senhor. Não há bem maior nesse mundo que não seja nossos filhos. Então, filho é incrível, filho é maravilhoso. Como eu já disse, não é falta de trabalho, não, né, não tira o que você precisa se preocupar, né, que você precisa suprir para os filhos, o que você não tem que conquistar uma casa, seu carro, enfim, uma tranquilidade financeira, uma estabilidade financeira, mas que não coloca isso em primeiro lugar, sabe? Como mais importante do que um filho, entende? Então eu acho que é isso. E se você ver com seu filho um dia, se pudesse visualizar seu filho com um irmão, com outro filho seu, tenho certeza que você teria, porque é maravilhoso, como eu disse. Mas é isso, vou chegando ao fim com esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, tenham compartilhado um pouquinho do que eu sinto, do que eu penso, do que eu acredito e o como eu amo ser mãe de 3 meninas. É isso, então curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem se vocês gostaram, o que vocês concordam, o que vocês discordam, o que vocês pensam diferente, o que vocês gostaram de ouvir, que vocês nunca tinham ouvido, não achavam que era um ponto, ou se tem algum ponto também que você que tem mais filho, acredite também que vala falar, né, que é legal saber. Então comente aqui, um beijo e até o próximo vídeo.